Escreveu pro Big Brother numa vontade de, sei lá, exercer uma profissão, de estar na TV, que era uma vontade que você tinha quando era criança e não pôde fazer? Sim. Tanto que a minha mãe se culpa muito, sabe? Ela tem aquela culpa de mãe, assim... Ai, se eu tivesse te colocado numa escola de teatro... Se eu tivesse não sei o quê, mas a gente não tinha... Era uma vontade incubada de ser artista, era isso? E a gente não tinha condição, sabe? Financeira, na época. A minha mãe, ela tinha muitas dificuldades, assim, na cidade grande. Porque ela não dirigia, era aquela... E eu tive 2 irmãos, eu perdi 2 irmãos. Eu sou a mais velha. E os meus irmãos, eles tinham uma espécie de leucemia. E aí, quando os meus irmãos nasceram, minha mãe ficava muito por conta deles. Não, eu perdi um... Eu sou a primeira filha. Aí nasceu um que é o Carlos Henrique, que era meu melhor amigo. Ele faleceu, eu tinha 6, ele tinha 4. E depois a Natália nasceu, que é a minha irmã, hoje. E depois a minha mãe teve o 4º filho, que é o Paulo Vitor, que faleceu com 3 anos. É algo ligado ao sexo masculino, assim. A gente não tem explicação da ciência. Minha mãe fez todos os exames, até porque depois que o meu primeiro irmão morreu, ela ficou insegura de ter mais filhos. Claro. Né? Mas aí deu que ela poderia ter filhos, normal. E aí ela teve, tanto que ela teve, veio a Natália. E ela tentou um homem ainda, que meu pai queria um filho. E aí veio o Paulo Vitor, e o Paulo Vitor nasceu com o mesmo problema do Carlos Henrique. Nossa. Então a minha mãe, ela não tinha muito tempo pra gente, assim. Ela ficava mais por conta dos meus irmãos, principalmente porque o Paulo Vitor, ele nasceu mais debilitado. Então ele fazia fisioterapia, ele fazia fono, essas coisas, entendeu? E aí quando eu resolvi me inscrever no Big Brother, eu pensei assim... Gente, eu já passei tanta coisa na minha vida, minha família. Eu vou tentar fazer alguma coisa diferente pra sair do comodismo. Não do comodismo, assim, de não trabalhar, que eu sempre trabalhei muito. Mas do comodismo psíquico mesmo, assim. De criar outras coisas pro meu universo. E também tentar alguma coisa, algum dinheiro, né? Não sou boba, eu me inscrevi por causa do prêmio, entendeu? Sim. E aí eu me inscrevi e o processo seletivo correu. E as pessoas perguntam muito, né? O processo é correto? Você conhecia alguém na Globo? Eu não conheci absolutamente ninguém. Então, assim, é muito correto. Óbvio que tem sempre, né, gente? Eu não posso dizer pra todo mundo. Mas no meu caso foi corretíssimo. E eles fazem as etapas, tudo certinho. Perfeito. E aí eu passei por todas as etapas até entrar. E ganhei. Não, mas calma aí, você pulou muita história daí. Da parte que você entrou até a parte que você ganhou. Aí você tava dentro, mas como sua família reagiu? Seus pais aceitaram numa boa? Eu escondi de todo mundo. Eita. Até o dia que foi, porque assim... A primeira etapa foi em Belo Horizonte, num hotel lá. Aí fiz a primeira etapa. Você foi o primeiro caso de filha que foi comprar o cigarro e não voltou. Exatamente. e não voltei até hoje. E o meu pai fez um vídeo pra mim e falou assim, era pra você estar aqui trabalhando comigo no escritório, então não voltei até hoje. Tá lá. E aí eu fui pro hotel, fiz essa primeira etapa e eles falam assim, se a gente tiver interesse, a gente te liga. Tá bem? Não, tô bem. E nada de me ligar. Aí, beleza. Aí, quando foi no final do ano, eles me chamaram pra etapa do Rio. E aí, eu inventei um congresso pro meu pai. Falei, tem um congresso de direito. Meu Deus! Direito internacional. Poxa, pai, eles vão pagar até a minha passagem, de tanto que eles querem que eu vá. E aí, ainda joguei a sardinha pro meu lado. E aí, fiz a cadeira elétrica lá. E eles falaram assim, se você tiver interesse, se a gente tiver interesse, a gente te liga. O que é cadeira elétrica? É a entrevista lá com o Boninho. Tá. Que é a mais pesada. A mais pesada, a sabatina lá de perguntas e tal. E aí eu saí de lá, eles não me ligaram. É que você imagina assim, pra chegar no ponto de ser a entrevista com o Boninho, já é o final do final, né? Já é o final. Mas aí isso era dezembro, e eles não me ligaram e o programa começa em janeiro. Aí eu não tinha contado pra ninguém lá em casa, eu falei, eu não vou contar, porque eu vou contar pra quê? Aí beleza, aí quando foi próximo do Natal, eles me ligaram perguntando se eu ia viajar no Natal ou no Réveillon, porque eles queriam fazer a última etapa do processo na minha casa, dia 2 de janeiro. Aí eu falei assim, pronto, eu tenho que contar pros meus pais, primeira coisa, e eu tenho que ficar já... Aí me acendeu a lanterna. Poxa, dia 2 de janeiro já é janeiro e tudo mais e tal. Aí eu contei pro meu pai ficou super chateado. Pai, o pessoal do direito internacional, vocês acreditam? Nossa! Eles vão vir aqui em casa. Exatamente. Vai ter um congresso de 3 meses agora. De 3 meses. E aí você vai
inclusive, poder vai me assistir todos os dias no congresso. Mas aí, os meus pais, eles não assistiam Big Brother. Sério? Eles achavam a maior loucura do mundo. Eles não E o meu apoiaram. pai, ele fez uma coisa que me doeu muito. Tanto que a própria produção do Big Brother depois ficou preocupada. Eles conversavam comigo lá no hotel. Que eles ficaram com medo de eu entrar e, tipo, não fazer nada, né? Ficar lá pensando no meu pai e tudo mais e tal. Porque o meu pai, ele se calou. Na entrevista? Não. Meu pai nem tava lá. Ele saiu pra trabalhar no dia. Ah, do dia 2 de janeiro. Do dia 2 de janeiro. Ele saiu pra trabalhar. Ele falou assim, você tá fazendo coisas que atingem toda a sua família. E pipipipopopô. E foi trabalhar. E minha mãe ficou lá, fez um café, mineira, assou um pão de queijo, achando que o povo ia chegar, tomar café. E minha mãe não acredita, né, nessas coisas, né? Aí o povo já chegou em casa me filmando. Vambora, faz mala, e fiz mala. E de lá eu fui. Fez mala nesse dia mesmo? Nesse dia, eles já pegam, já fazem suas malas. Na verdade, eu tinha passado o Réveillon, eu acho que no Sul. E minha mala já tava feita do Sul. Eles pegaram mais ou menos a mala que tava, que eu não tinha nem desfeito a mala. E de lá eu fui, entendeu? Meu Deus. E assim é com todo mundo. A produção faz uma triagem, assim, tipo, de marcas, pra você não levar nenhum Adidas, né? E tudo mais. E depois eles te dão outras coisas, se você precisar. Por exemplo, se você não é uma pessoa que faz muita atividade física e lá precisa de roupa para as provas e tal. Aí eles te dão um suporte de roupa de ginástica, entendeu? E aí, o cosmético, por exemplo, é aquele negócio que eles dão... Eles repõem um produto igual à sua marca, ou não? Não, eles colocam etiqueta em muita coisa sua. Eles selecionam o que pode entrar, o que não pode entrar. Tem muitas coisas dos patrocinadores. Ah, tá. Então, assim, você tem um suporte maravilhoso pra você ficar lá, entendeu? Porque eu ouvi falar que, assim, eu uso o hidratante X. Lá dentro, eles vão pegar, se acabar seu hidratante, eles vão repor com um igual. Deve ser. Mas eu não lembro, eu não tinha muito essas coisas, assim. Antes não se preocupavam muito com isso, no né? meu não tinha pinça, eu me barbeei o meu Big Brother inteiro. Não tinha pinça. Com gilete? Com gilete. Lá não tinha cera depilatória, não tinha secador de cabelo, não tinha prancha, não tinha babyliss. Agora as meninas estão vivendo um mar de rosas. É porque o Big Brother veio depois do No Limite. Eles achavam que era o No Limite e o BBB, né? Exatamente. Antes era misturado, depois que separaram os programas. E aí foi super difícil pra mim essa parte da pinça aí. Mas depois eu fiz um laser aqui nas minhas barbinhas, ainda tem umas barbinhas assim. Mas aí tudo resolveu. Mas por que foi difícil? Muita mulher faz isso, né? De se barbear? Muita gente fala comigo até hoje. Fala assim, nossa, eu me barbeei tanto porque eu sempre me barbeei, eu te via se barbear e tudo mais. E foi maravilhoso, assim, porque é uma libertação, né, gente? Você só passa um giletinho, assim, não tem aquela coisa de cera, de você ficar toda empolada, né? E é bom que depois você faz laser, porque o laser você não pode pinçar. E aí você faz laser e fica lisinho. Perfeito, você mostrou que realmente você funciona, mas não fiz nenhuma uma mulher propaganda raiz, pra né? Gillette. Poderia ter feito, né? Não tinha public post, não tinha Instagram na minha época, né? Cara? As pessoas ligavam, né, galera? É muito Pra surreal votar isso, ainda pra votar. era ligação? O site também? Tinha site, mas ainda era ligação. 0300, não sei o quê, se você quer que fulano ganhe. Quem que tava mais na edição? Tava eu. A minha edição foi uma edição maravilhosa, porque metade da casa eram de ex-BBBs e metade era de novatos. Então, na de ex, teve o Bambam, que desistiu na primeira semana. Me lembro. Teve o Bambam, o Eliezer, a Fanny Pacheco, a Ana Mara, o Domini, que tinha ganhado. Verdade. O Dourado foi nesse também? Não, o Dourado não foi, não. Foi no outro. Deixa eu ver quem mais. Tinha a Natália Casasola e tudo mais. E no meu, na parte novata, tinha eu, o Nasser, a Andressa, a Camila, o Aslan, a Aline 2Ts. Sei. Maravilhosa. Eu lembro bastante do Nasser, eu acho. Sim, o Nasser foi comigo até a final. Ele foi pra final. Sim. Me lembro. E como é que foi a experiência lá dentro? Como é que era a convivência com o pessoal? Insuportável. Ah, então tá bom. Eu acho assim, conviver hoje em dia... Conviver hoje em dia é muito difícil, né, gente? Eu tô chegando a uma época da minha vida, assim, com meus 30 e poucos anos, que eu acho que a sociedade não deu certo, sabe? E eu tô tendo essas discussões filosóficas comigo mesma, sabe? Mas não deu mesmo. No chuveiro, sabe? Parando pra analisar, não deu. Não deu. Tinha que resetar. Exatamente, entendeu? Quando eu acho que eu acredito numa solução, igual eu tava apostando na Simone Tebet,
e agora já não aposto mais. Enfim, eu acho assim que tudo tá caminhando para um verdadeiro caos, sabe? Eu acho que a gente pode começar do zero de novo. O que vocês acham, assim? Resetar, né? tinha que dar uma resetada. tipo um meteoro, assim, dos dinossauros, assim. Um dilúvio. É, uma coisa assim. Eu já tô mais assim, sabe? Pode ser. Não usei nada, tá, gente, antes desse podcast. Tô falando sério. Só Não uso droga, só glória minha da cerveja. Sim. E aí, o que eu tava falando sobre isso? Que o mundo não deu certo da convivência. Porque assim, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Minha mãe fala pra mim que o padre lá sempre falou que o grande martírio de qualquer pessoa, a grande cruz é aturar as outras pessoas. E se você for pensar, você só atura as outras pessoas. Você atura os seus maridos, os seus filhos, tudo. Ah, mas aturar é uma palavra muito forte. Não, gente, é a realidade. Você atura as coisas, você suporta as coisas. É que, na verdade, a gente escolhe as pessoas que têm os defeitos que a gente atura mais. Exato. Né? E que às vezes a gente acha que atura mais e depois descobre que nem é tanto assim, né? Eu lembro que uma vez eu fui no programa do Onivon e a gente tava falando disso, que ele falando, a gente escolhe as pessoas e tal, as qualidades. Eu falei, não, mas a gente escolhe as pessoas pelos defeitos também. Sim. Porque a gente seleciona as pessoas pelos defeitos que a gente consegue lidar. Exatamente. Porque tem algumas pessoas que... Todo mundo tem defeito, mas tem umas que tem um defeito que eu não consigo lidar. Com esse defeito eu consigo lidar. Então você acaba lidando com essa pessoa que, poxa, ok, com esse defeito aqui eu topo, vai, bora. Bora com esse defeito aqui, sabe?